Sim, é verdade. Fugi de casa aos meus 4 anos, no ano de 1994, década de 90. Morava eu, meu pai e minha mãe numa fazenda assim, lá no interior do Paraná, Terra Vermelha. Pois é, era uma manhã dessas aí, tava brincando com meu cachorrinho, brincando no sítio assim, sem muita coisa para aprontar na cabeça. Me veio de ir atrás do meu pai, né? Meu pai trabalhava numa fazenda mais distante e eu peguei, calcei um chinelo que tava lá, que era de um tio meu que tava de passagem lá pela nossa casa. Peguei aquele chinelão 42, 44, no pezinho assim desse tamanho, calcei, chamei o cachorrinho, nem chamei, né? Ele veio me acompanhando, peguei e fui, né? Fui embora. Não avisei ninguém, minha mãe não estava olhando. Peguei e fui caminhando. Fui indo, e andei. Ah, dava mais, tranquilamente mais de 10 quilômetros. Tu pensar, tipo, aonde era, assim, onde que eu morava, fazendo um cálculo, tranquilo, mais de 10 quilômetros. Imagina a cena, né? Uma criancinha pequenininha de 4 anos no máximo, indo solito no meio do nada, aqueles estradão lá, deserto, né? Longe de tudo. E fui nessa jornada mesmo, né? Mas era uma jornada. Para uma criança desse tamanho, assim, só a criancinha e o cachorro para sair sem destino é uma jornada. Daí fui indo, cheguei até um ponto lá e sentei debaixo de um pé de árvore lá, mais ou menos próximo aonde meu pai estava trabalhando. Essas informações eu tenho que pequena parte eu me lembro, muita coisa com certeza não lembro. Daí eu busquei informações com a minha mãe até inclusive, né? E com outras pessoas também que quem eu convivi e falei posteriormente, mais para frente. Daí eles deram alguns detalhes de algumas artes e peripécias que eu fiz na época, né? Algumas coisas que é meio incomum assim, mas minha cabeça era dinâmica, o negócio funcionava muito na minha cabeça, que eu não parava quieto, não parava quieto. Tudo que tu imaginava eu estava aprontando e fazendo. Eu não era daquelas crianças teimosas, sabe? Que tu fala, não faz, não faz, não faz, e ela vai lá e faz de novo. Eu era arteiro mesmo, eu aprontava, eu criava coisas para se lascar na maioria das vezes, né? Fazia arte, traquinagem. Sozinho ainda meu cérebro girava. Daí tá, nesse trajeto daí eu parei debaixo de um pé de uma árvore, não sei que árvore, debaixo de um pé de uma árvore assim, sentei ali descansar, imagina, né? Quantos quilômetros andando no sol quente ainda antes do meio-dia. E daí fiquei ali descansando. Daí uma outra vizinha assim que era lá, que morava lá perto do onde que meu pai estava trabalhando. Meu pai trabalhava assim, fazendo cerca, capinando, roçando, arando com boi, né, carroça e transportava coisa. O que pedisse em questão de sítio, assim, fazenda, ele fazia. A gente morava de agregado em algum lugar, né, lá nessa fazenda onde que eu me criei até meus 5 anos, a gente morava nessa fazenda, lá na terra de Marmelândia. Não sei se alguém que estiver escutando aí, vendo meu vídeo, daí talvez se identifique. Mas é bem no interior do Paraná. E meu pai fazia esses serviços pela redondeza, e numa dessas eu resolvi ir atrás. E daí apareceu, e minha mãe ficou desesperada, né? Passou 1, 2, 3 horas e nada, me procurou, não achou. E próximo onde nós morávamos, passava um rio bem grande, o Rio Iguaçu. E daí minha mãe tava com medo que eu tivesse ido lá pro rio e caído no rio. E se eu tivesse ido pro rio mesmo, não tinha mais volta, né? Não tem como uma criança escapar, só por Deus mesmo, um milagre. Escapar dentro de um rio, né? E daí minha mãe foi para lá e foi para cá e falava com outros vizinhos próximos e ninguém sabia e procurava em tudo que é lugar e desesperada, chorando. Imaginando a cena, né? A preocupação com uma mãe não passa, né? A minha passou muitas dor de cabeça e preocupação comigo, coitadinha. Mas ela tá forte e firme, superou isso tudo. E eu também.
E daí, quando eu estava lá sentado debaixo desse pé de árvore, uma mulher me encontrou, daí uma vizinha ali próximo onde meu pai trabalhava, Anastácia, é o nome dessa mulher, eu lembro ainda hoje, Anastácia. Ela me viu lá e pegou eu pelos braços, e não sei se levou de bicicleta, não sei como é que ela fez, e pegou e me levou para casa, né? Mas foi chorando, segundo a minha mãe consta, né? Foi chorando uma boa parte da estrada, quase a estrada inteira. Quando chegou lá no nosso lugar, lá no sítiozinho, na fazenda, lá onde nós morávamos, ela já desesperada, ó Ivonete, o nome da minha mãe. Ó Ivonete, mas tu não bate nele, não bate nele, eu não tem culpa. Não bate, não bate. Porque sabia da fama da minha mãe, né? Minha mãe não perdoava muito, não. O chicote estalava. Mas mesmo assim, né? Depois que ela deixou tudo lá e se resolveu, amenizou aquela situação toda. Já eu entrei pro laço valendo, mas não adiantou. Não adiantou muito o conselho da tia Anastácia lá, falar não bater no pequeno. Daí meu pai chegou também, ela contou a situação e se resolveu ali. Mas era de tardinho eu já estava em casa. Faceiro, né? Eu e o cachorro. E o lombo ardendo. Tá certo, amigos? Esse era o vídeo que eu queria postar para vocês hoje. Estou trabalhando no meu canal, tentando distribuir esses vídeos para a plataforma aí. E é isso, contando as minhas histórias. Tem várias histórias muito doida. E se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto. Fica com Deus.